Você sabia que o material da casa na areia e da casa na rocha era o mesmo? Olá, eu sou o Renato, aqui do Instituto O Melhor de Nós. Eu gostaria de falar com você hoje sobre a Igreja Eleita. Olá, eu sou o Renato, do Instituto O Melhor de Nós. Eu gostaria de falar com você hoje sobre a Igreja Eleita, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós vamos ver aqui, nós vamos falar sobre os fundamentos, a edificação. Como que isso aconteceu? Eu vou te trazer um dado muito interessante aqui. Eu não sei você, mas eu jamais tinha imaginado, antes de eu ter essa visão que eu vou passar para vocês, que o material da casa na areia e da casa na rocha era a mesma coisa, né? Como assim? O material é o mesmo, né? Porque nós não estamos falando de fundamento, nós vamos falar da pedra fundamental. Então, como que eu vou entender que o material da casa na areia e da casa na rocha é a mesma coisa? Então, se você não sabe o texto que eu estou dizendo, é o texto que está lá em Mateus 7, a partir do versículo 24. Ali, Jesus ele tinha dado alguns sermões, alguns ensinamentos para o povo. E quando Jesus ele termina de trazer aqueles ensinamentos, Jesus ele vira para o povo e diz assim, olha só, olha a situação. Ele tinha acabado de trazer o ensinamento. Ele tinha acabado de ensinar. Tá? Você consegue ver essas passagens a partir de Mateus capítulo 5. E ele fala assim, aquele que ouve... E antes dele ensinar, ele tinha trago um ensinamento. Ele ensinou sobre várias coisas, ele fala sobre vários assuntos. Ele ensina sobre orar. Ele mostra como nós devemos orar. Ensina alguns detalhes da oração. Mas ele vai terminar assim, ele fala assim, olha, aqueles que ouvem essas palavras, ou seja, aqueles que escutaram esses ensinamentos, essas doutrinas, e colocaram elas em prática, são considerados, comparados, então, aqueles que ouvem esses ensinamentos, essa doutrina, né, e colocam em prática, eles são comparados com o quê? Com o homem que edificou a casa em uma base firme, e veio a tempestade, veio todas aquelas coisas, e não derrubou a casa. Olha que interessante. Mas ele fala assim, aquelas pessoas que ouviram as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos, vamos parafrasear o texto, as pessoas que anotaram tudo que foi falado, aquelas pessoas que baixaram a apostila, né? Aquelas pessoas que preocupam em guardar tudo certinho em nuvens ou em livros, em ter muitos livros religiosos. Essas pessoas que adquiriram o material, que ouviram, até mesmo aprenderam, mas que não colocaram em prática, olha só, o mesmo conteúdo, mas não colocaram em prática, essas pessoas então, elas são comparadas ao imprudente que edificou a sua casa na areia, ou seja, não teve um fundamento. E quando vem as mesmas dificuldades de quem fez a primeira casa, essas pessoas perderam a sua casa. Então aqui Jesus está falando da casa espiritual, tá? É a nossa casa espiritual. E ele mostra aqui o seguinte, que o fundamento, o que vai me embasar minha vida espiritual, o que vai dar firmeza para a minha vida espiritual, é exatamente o fundamento, a base. E essa base não é apenas em ouvir e saber o que tem que fazer. Não, a base é eu ouvir, saber o que tem que fazer e fazer. É eu ouvir, aprender e colocar em prática. É eu ouvir e tomar uma atitude. Quando as pessoas que têm problemas, por exemplo, com a família, e vão a encontros de casais, vão em palestras de casais, e quando chega ali, eles ouvem muitas coisas boas. Às vezes um olha para o outro, concorda com o que está sendo falado. Mas chega em casa, não coloca nada daquilo em prática.
simplesmente aproveita o local, tira foto e às vezes tem um momento de descontração, mas não coloca em prática. Aí depois fala assim, olha, eu já fiz vários encontros de casais e não melhorou nada no meu casamento. Encontro de casais para mim não vale nada. Não é que não vale nada. O problema aqui é que você não praticou aquilo que você aprendeu lá. Você não colocou em prática. Vamos pegar outro exemplo. Você vai na igreja e o pastor traz o ensinamento, a doutrina. Poucas pessoas colocam aquilo em prática. Às vezes você ouve no momento, concorda, levanta a mão, às vezes, glória a Deus, amém. Mas quando você chega em casa, você não coloca em prática. Às vezes, aquela irmãzinha que você pensa que é melhor ou inferior a você, mas que ela sempre tem uma aparência tranquila, está sempre calma, você nunca vê ela comentando problemas. Por quê? Porque aquela irmãzinha, ela coloca em prática. Tudo aquilo que ela aprende, ela ouve e pratica. Tá? Isso que é o interessante. De Efésios aqui vai falar o seguinte, eu vou ler aí. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Olha que interessante isso aí. Jesus Cristo, ele é o principal fundamento. Mas quando ele passa a ser o fundamento na minha e na sua vida, ele passa a ser o fundamento, não é quando você fala que ele é o fundamento. Não é quando você diz que tem vontade que ele seja o fundamento. É quando você entende que ele é o fundamento e você começa a praticar, a viver uma vida que tem como base a obra de Deus. Tá? Isso tem que ser a principal força para nós e o principal motivo para mim entender o que é realmente o fundamento na presença de Deus. Outra coisa, se você quiser aprender mais sobre interpretar a Bíblia, interpretar a palavra de Deus, ler, entender realmente o que você está lendo, saber juntar as coisas, né? Então eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um curso, tá? Esse curso, hoje, para mim, ele é o melhor curso que tem para formar pessoas no reino de Deus. Ah, irmão, eu já tenho o Espírito Santo, já sou batizado, glória a Deus. A palavra fala assim, olha, crescer na graça e no conhecimento. Então você já tem a graça, mas você precisa crescer no conhecimento, saber como usar, como aplicar as coisas, como montar um sermão, como encaixar, né? Então, esse curso ele vai te ensinar, você pode aprender a hora que você quiser, quando você quiser, no tempo que você quiser. Então, tá embaixo na descrição, dá uma olhadinha aí, eu tenho certeza que você vai gostar. E só para concluir, se você comprar pelo o meu link aqui abaixo, pelo link que eu estou deixando aqui abaixo, eu tenho 2 livros publicados, e esses 2 livros que eu tenho também vão ir de graça para você. Tá? Esses livros eu vou dar de bônus, além dos bônus que já tem aí no curso, eu vou dar esses 2 livros de bônus para você também. Tá bom? Então dá uma olhadinha aí. Se você gostou do vídeo, eu peço que você já se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, para que eles possam estar tendo acesso a esse conteúdo também. Tá? Deus abençoe, fique com Deus.